Só porque uma criança nasceu antes da outra, não significa que ela deve aprender algo primeiro, ser exemplo ou ter uma responsabilidade extra, o que é incompatível com a sua idade. No entanto, isso ainda é uma realidade em muitas famílias. E existem algumas frases que são repetidas por costume, que faz parte da nossa cultura. Mas apesar de parecerem normais e até mesmo bem intencionadas, em certos casos elas podem ter efeitos sobre a construção da personalidade daquela criança. Meu nome é Ramon, eu sou psicanalista clínico e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as frases que precisamos parar de repetir para os filhos mais velhos. A ordem de nascimento, ela traz muitas consequências para a relação, não só da criança com ela mesma, mas também a relação dela com o adulto e com os irmãos. De acordo com a psicanálise, a criança ela internaliza crenças e começa a acreditar que para ser amada e ter um lugar naquela família, ela tem que ser de um jeito ou de outro. Ela tem que ser exemplo para o irmão ou tem que cumprir aquelas frases que dizem, que muitas vezes ela escuta. E isso atravessa muito a construção de uma relação de conexão amorosa ou não. Isso pode acontecer entre os irmãos e acaba trazendo uma rivalidade. E isso cria um excesso de responsabilidade, trazendo como consequência o ressentimento. Então eu vou falar algumas frases muito comuns que são direcionadas aos irmãos mais velhos. E é importante refletir e parar de repeti-las. Você é o mais velho, deveria ser mais responsável. Não há necessidade de comparar as crianças, porque isso acaba levando uma rivalidade, atrapalhando a relação entre elas. Então, além disso, é uma frase que faz com que a criança sinta que ela é insuficiente e que menos do que deveria ser. Mas o objetivo é ensinar responsabilidade. Mas para isso não é preciso dizer que um é menos ou mais que o outro. Você pode dizer apenas: eu preciso que você tenha responsabilidade. Quero que você aprenda a ser responsável. E, é claro, mostrar ao seu filho como fazer isso. Você já é grandinho para querer chamar tanta atenção. Esse tipo de frase tem a ver com a expectativa do adulto. E a criança, ela oferece o que ela dá conta e não o que o adulto espera. E eu te pergunto, qual que é a idade que um ser humano é grande demais para perceber a atenção das pessoas que ama? Ou para demonstrar que está com saudade, ou para demonstrar que precisa ser visto e ouvido. Nunca somos grandes demais para pedir colo. A missão do adulto é ensinar para a criança a comunicar melhor as suas necessidades conforme ela vai crescendo. Eu não deveria ter que te falar isso. Você já é grande e deveria saber. Essa frase também fala da expectativa do adulto, sem levar em conta as necessidades e a habilidade da criança. Aprender algo novo é difícil e demanda repetições. A criança vai errar e isso é normal. Não depende da idade ou da ordem do nascimento. Na sua idade eu já tinha muito mais responsabilidade. Mas será que isso foi bom? Em geral, as mesmas pessoas que falam isso lamentam não ter aproveitado mais a infância. E não ter aproveitado brincando. E isso, de certa forma, te dá um ar de mais leveza. Além disso, também foca nos comparativos, que isso não é uma boa saída. Então, minimizar a capacidade da criança e fazer comparativos não é uma maneira eficaz de ensinar responsabilidades. Sua obrigação é cuidar do seu irmão. Existem famílias em que uma necessidade do irmão mais velho cuidar do mais novo é solicitado em certos momentos. Mas ainda assim não pode ser visto como uma obrigação. A criança ela não tem maturidade e não pode ser responsabilidade pelo cuidado com a outra criança. Além disso, é arriscado.
Não é raro vermos relatos de acidentes em que os irmãos mais velhos estão sob os cuidados dos outros, ainda criança, sem habilidade para isso. Então a responsabilidade não pode ser de outra criança. Você é grande demais para ficar chorando assim. Outra desconstrução importantíssima: quem é grande demais para chorar? Em nossa cultura, ainda estamos aprendendo a importância de não reprimir as emoções, e sim de legitimá-las e lidar com elas, independente da idade, do gênero, ou de ser mais velho ou de ser mais novo. A criança ela precisa aprender que as emoções elas fazem sentido. E sim, elas têm o direito de chorar. Um problema que aparece pequeno para o adulto pode ser enorme sob a perspectiva da infância.